Quem acredita que Jesus ressuscitou? Amém. Às vezes, eu chego aqui na sexta-feira, Deus me dá uma palavra, eu prego. Aí depois eu saio, aí eu falo para minha esposa, eu podia ter pregado essa palavra no domingo, porque às vezes é uma palavra que se encaixa tão certinho com o domingo à noite, mas não sei, né? Não sei o que Deus tem como propósito aqui, mas é um texto que eu particularmente não preguei ainda sobre a ressurreição nesse texto. E eu penso assim, irmãos, a ressurreição é um fato que muitos gostariam de negar, é um fato que muitos gostariam de, vamos dizer assim, provar que não existiu, de refutar. Eu imagino que muitos anticristãos gostariam hoje de cavar túneis, fuçar em tudo que é lugar, para tentar achar os restos mortais de Jesus, né? Para tentar achar lá a arcada, né? os ossos de Jesus, para tentar provar que Jesus não ressuscitou. Mas o fato é que ninguém nunca conseguiu achar esses restos mortais de Jesus, ninguém nunca conseguiu fazer isso. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ele subiu aos céus com o seu corpo, ele subiu aos céus com todo o seu corpo. Ele é o primeiro que inaugurou os céus com um corpo humano ressurreto. Por isso ele é reconhecido na palavra de Deus como o primogênito. Ele é o primeiro da espécie, né? Então todos nós que um dia almejamos estar na glória e esperamos a ressurreição do nosso corpo, isso acontecerá no tempo determinado por Deus. Eu creio assim, irmãos, que você morre em Cristo Jesus, sua alma vai para o céu, mas o seu corpo não. Você fica esperando o momento quando haverá a ressurreição dos corpos, como está lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, acho que versículo 16 ou 13 em diante, que fala, né, que não sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, cremos também que Ele nos ressuscitará no último dia. Porque ao soar da trombeta, né, da última trombeta, ao ressoar da trombeta e dada a voz do arcanjo, o Senhor virá dos céus, e os mortos, o que diz a palavra de Deus? Ressuscitarão primeiro. Aqueles que estão dormindo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, porque são palavras de consolo, mas também são palavras de esperança. Então eu creio que se nós morrermos fisicamente aqui, antes da vinda de Jesus, nosso corpo fica. Quando acontecer esse evento, o nosso corpo será ressuscitado e nós nos encontraremos com a nossa parte física que ficou aqui. Então nós seremos completos. Por isso que a palavra de Deus diz, quando Ele se manifestar, né, seremos semelhantes a Ele, receberemos corpos glorificados. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3. Nós vamos falar aqui hoje sobre nossa responsabilidade diante da ressurreição de Cristo. Nossa responsabilidade diante da ressurreição de Cristo. Essa palavra é para vocês que estão aqui. Essa palavra é para você que vai assistir depois pelo YouTube essa palavra, mas todos nós que cremos na ressurreição, nós precisamos entender que existe uma responsabilidade acerca desse tema, acerca dessa verdade espiritual, que é uma promessa de Deus também para as nossas vidas. Então aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 1, Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são, da onde, irmãos? De cima,
onde Cristo está assentado, aonde, irmãos? À destra de Deus, ou à direita de Deus. Aí diz assim no versículo 2: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, olha aí, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, ou em corpo glorioso. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo. 2 pontos: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Amém, igreja? Esse texto aqui nos chama a um posicionamento em relação à nossa identidade em Cristo Jesus. Ele usa aqui os verbos tudo no passado: já ressuscitastes, já morrestes, né? Não está dizendo você vai, está dizendo já aconteceu. É como se ele estivesse dizendo para mim e para você assim: já é uma realidade. Amém, Ricardo? Já é uma realidade, você já vive essa realidade. Essa realidade já faz parte da sua vida. Então ele diz assim: vós, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, né? Então aqui nós estamos falando da ressurreição de Jesus. Quais são as responsabilidades que nós temos diante da ressurreição de Jesus? Eu vejo que aqui nós temos várias, irmãos, e a primeira delas é entender que a ressurreição, ela não é um alvo apenas de Cristo, é um alvo de todos nós, e nós precisamos lutar para vivermos a mesma experiência que Jesus vivenciou. Ou seja, a ressurreição de Cristo não é só para Cristo, a ressurreição de Cristo é para todos que estão em Cristo. Ou seja, Eli, você está em Cristo? Então a ressurreição de Cristo também é a ressurreição da Eli. Ricardo, você está em Cristo? A ressurreição de Cristo também é a ressurreição do Ricardo. Pastor Gaudilei está em Cristo? A ressurreição de Cristo também é a minha ressurreição em Cristo. Só que para nós vivermos essa experiência que Ele já vivenciou, nós temos que permanecer nele, nós temos que permanecer em Cristo, nós temos que permanecer naquele que ressuscitou. E eu vejo assim que para nós vivermos a ressurreição como Cristo vivenciou, a exemplo de Cristo, nós precisamos, presta atenção em mim, nós precisamos viver uma vida consagrada a Deus, como Cristo viveu, e não viver a vida cristã de qualquer jeito. Você pode viver a vida cristã de forma consagrada, amém, irmãos? Ou você pode viver de qualquer jeito a vida cristã. Será que os cristãos hoje, na sua grande maioria, estão vivendo uma vida consagrada a Deus, ou estão vivendo a vida cristã de qualquer jeito? Uma pergunta para nós pensarmos. A proposta de Deus é vivermos uma vida consagrada. Porque quando você vive uma vida consagrada a Deus como Cristo viveu, você se torna exemplo daquilo que você prega. Você se torna referencial de valores celestiais na terra. Você se torna exemplo, você se torna referencial, você se torna agente de transformação aonde você está. Aonde você está, as transformações que Deus quer fazer, elas acontecem. Por quê? Porque você está vivendo uma vida consagrada a Deus. Deus te usa, Deus fala através da sua boca, Deus age através das suas atitudes, Deus
opera quando você ora, porque você tem uma vida consagrada. Agora, quando nós temos uma vida cristã e vivemos ela de qualquer jeito, é diferente. O apóstolo Paulo, quando ele fala aos Filipenses, ele diz o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, está lá no capítulo 2 de Filipenses. Nada façais por contenda, por vanglória, mas com humildade, considerando os outros superiores a si próprio. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo assim: gente, vocês estão vivendo a vida cristã de qualquer jeito. Vocês têm que olhar para Jesus, aprender com Ele como é que se vive a vida cristã. Tende em vós o mesmo sentimento que estava dentro de Cristo, do coração de Cristo. Tende em vós a mesma postura, tende em vós a mesma disposição de vida que estava em Cristo. Porque vocês vivendo a vida cristã de qualquer jeito, vocês acabam perdendo a humildade. Ou seja, Paulo estava chamando o povo à humildade. Paulo estava dizendo: sai da vanglória, sai do orgulho, vem para a humildade. O crente que vive a vida cristã de qualquer jeito fica orgulhoso, fica arrogante, fica incorrigível. É aquela pessoa que você quer ensinar, mas ela não quer aprender. Você conhece alguém assim, que não quer aprender, que acha que sabe tudo? Você quer ensinar a pessoa, se ela te ouve por educação, mas ela não leva a sério o que você está falando, porque no seu coração ela acha que do jeito dela é melhor, da maneira que ela pensa é melhor. Tem uma pessoa que não é ensinável, é uma pessoa orgulhosa. Então o apóstolo Paulo, ele diz: deixa a vanglória, deixa o orgulho, se volte para a humildade. Crente que vive a vida cristã de qualquer jeito fica briguento. Vocês conhecem algum crente briguento? Crente contencioso, crente que qualquer coisinha já quer sair na porrada, quer sair na mão. Por quê? Porque está vivendo a vida cristã de qualquer jeito. Quando nós vivemos a vida cristã de forma consagrada, não. Nós influenciamos as pessoas para o bem. Se está todo mundo brigando, a gente chega, tem paz, porque a gente carrega paz, a gente leva com paz. Está todo mundo discutindo, a gente chega lá e: gente, vamos parar de brigar, vamos parar de desentender. A gente consegue promover a paz. Aonde tem ódio, a gente leva amor. Aonde tem contenda, a gente leva paz. Enfim, irmãos, como você está vivendo a sua vida cristã? Aí eu pergunto: quem quer ressuscitar aí, a exemplo de Jesus? Levanta a mão. Se você já ressuscitou com Cristo, pela fé, né? Pela fé, você precisa viver como Cristo. Você tem que entender que você está na terra, mas você não pode viver a vida da terra. Você tem que viver segundo os padrões do reino de Deus. Você tem que viver para Deus, tem que viver para a glória de Deus, tem que viver uma vida consagrada ao Senhor, todos os dias buscando ajustar os seus caminhos, alinhar os seus caminhos com os caminhos de Deus, ajustar a sua visão com a visão de Deus, ajustar o seu coração com o coração de Deus. Alinhamento constante. Por quê? Porque eu quero ressuscitar. A ressurreição de Jesus não foi só para Jesus, ela é para mim também. Eu estou nesse projeto, eu faço parte desse plano. A ressurreição também é para a minha vida. Então, se nós queremos ressuscitar a exemplo de Jesus, temos que fazer o que Jesus fez. Temos que viver com empatia a questão do amor na nossa vida. Empatia é você se colocar no lugar do outro, é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Se você fosse ser tratado da maneira como você trata as pessoas, você seria bem tratado? É uma pergunta, né, para nós respondermos. Se você fosse ser tratado como você trata as pessoas, você seria bem tratado?
A empatia, ela fala mais forte, ela é mais poderosa do que títulos religiosos, do que religiosidade aparente, né? Para mim, um exemplo marcante disso é a parábola do bom samaritano. O camarada estava caído, estirado, foi roubado, assaltado, surrupiado, levaram tudo que ele tinha, deixaram ele no chão, ferido, machucado. Passa um sacerdote. Sacerdote é gente de Deus, é ou não, irmãos? É ou não é, Vitor? Pelo título, vamos lá, pelo título. É representante de Deus, né? Só que o sacerdote vai, passa e vai embora. Aí depois do sacerdote vem, passa o levita. A gente olha muito para o levita, olhando assim para a pessoa que está aqui em cima do altar, tocando, cantando. Não quer dizer que seja só esse tipo de ação no serviço do Senhor seja considerado uma ação como os levitas faziam no Velho Testamento. Nós vamos pensar assim, que passa alguém no altar, um levita, representante de Deus, o que ele faz? Vai embora também, deixa o cara lá no chão morto, caído, quase que morto, vamos dizer assim, né? Aí passa um samaritano, alguém que não tinha título nenhum e mais. Jesus está falando com os judeus quando ele está contando essa parábola. E para o judeu, o samaritano é uma pessoa desprezível. Para o judeu, o samaritano é uma pessoa sem Deus no coração. Só que aí o que acontece? O samaritano, diferente do sacerdote, diferente do levita, ele se coloca no lugar do outro, sim ou não? Ele pega o outro, ele levanta aquela pessoa, põe no seu cavalo, leva a uma estalagem. No caminho ele passa óleo nas feridas, ou seja, ele cuida das machucaduras, coloca na estalagem, paga para o cara da estalagem, para o dono da estalagem cuidar dele, e diz: quando eu voltar, se faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu pagarei o que faltar. Aí eu pergunto para os irmãos: quem que usou de empatia para com o homem que estava caído? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Hein, irmãos? O samaritano. Ele não tinha título religioso, ele não era sacerdote, ele não era levita, ele não era pastor, ele não era músico, mas era alguém que tinha um coração cheio de amor e de empatia. Isso fez a diferença na vida daquele homem, fez a diferença na vida daquele que estava caído. E aquele que estava caído, depois de recuperado, já sarado, se ele tivesse que se converter a uma religião, ele se converteria à religião do sacerdote, do levita ou do samaritano? Vocês conseguem entender? A nossa missão é ganhar almas para Jesus. Mas se eu for um religioso que passa pelas pessoas e não dou atenção, que passa pelas pessoas e não cuida das suas necessidades, dificilmente elas vão aceitar o Jesus que eu sirvo. Agora, se eu for uma pessoa, posso não ter título nenhum, posso não ter cargo nenhum na igreja, mas eu cuido das necessidades das pessoas, eu estendo a mão, quando as pessoas precisam de mim, eu estou ali, apoiando, ajudando, fazendo por elas o que eu gostaria que elas fizessem por mim. Quando eu falar de Jesus para elas, a possibilidade delas entregar a vida para Jesus será muito grande, porque elas viram Jesus nas minhas atitudes. Então, se eu quero viver a ressurreição na glória, no céu, eu tenho que viver a empatia do amor na terra. Eu tenho que fazer o que Jesus fez, para receber o que Jesus recebeu. Amém, igreja? Para receber o que Jesus recebeu, eu tenho que fazer o que Jesus fez. Para receber o que Jesus recebeu, eu tenho que fazer o que Ele praticou, para que eu possa receber. Se eu quero receber a ressurreição, eu tenho que viver com temor na presença de Deus. Temor não é medo. Temor é levar Deus a sério. Temor é você tratar Deus com respeito. Se eu sou uma pessoa que tem temor, eu me preocupo com os detalhes. Eu me preocupo em ser zeloso
pelas coisas de Deus. Eu sou zeloso pela minha participação no culto. Eu sou zeloso com a minha vida de oração. Eu sou zeloso com a leitura da palavra. Eu sou zeloso, irmãos, com as coisas de Deus. Porque quando eu tenho temor, o temor coloca no meu coração zelo, preocupação em fazer as coisas certinhas. Isso é temor, não é medo, temor. Quando eu tenho temor, se eu erro, eu me arrependo. E me arrependo de verdade. Por quê? Porque eu tenho temor de Deus. Eu errei com Deus. O coração já dói na hora. Você já pede perdão, se ajoelha. Irmãos, quando eu erro, e eu não erro um pouco não, eu erro bastante, mas eu sinto, eu já vou lá no joelho e peço perdão. Aí eu falo assim, aí talvez Deus fale assim, mas Gaudilei, de novo, você está me pedindo perdão por essa situação? Eu falo, Senhor, mas estou aqui, tem misericórdia de mim, me perdoa, estou aqui de novo, pedindo perdão, pedindo força, pedindo para o Senhor não desistir de mim, não desista de mim, Senhor, me perdoa, eu falhei, eu fraquejei. Isso é temor, irmãos, isso é temor. Temor não quer dizer que você não vai errar. Todos nós somos seres humanos, estamos sujeitos a errar. Temor é você não querer ficar no erro, é você não se acostumar com ele. Então nós precisamos pensar nisso. Se eu quero experimentar a ressurreição, eu tenho que ter temor no coração. Nós estamos vendo a cada dia, pelos sinais, por tudo que está acontecendo, as guerras, os rumores de guerra, as pestes, as doenças, as pandemias. Tudo isso são sinais externos que mostram a volta de Jesus. As catástrofes climáticas, acontecendo. Eu vejo assim, a gente vê na televisão, né, irmãos? Se você liga a televisão, hoje qualquer chuva aí está causando inundações, causando mortes. Parece que está acontecendo mais constantemente do que acontecia no passado. Eu não esqueço aquele vulcão que soltou aquela fumaça alguns meses, não sei se é um mês atrás mais ou menos. Os irmãos lembram do vulcão que soltou aquela fumaça, que contaminou o céu? E os estudiosos, geólogos disseram que aquela fumaça, ela vai afetar o clima da Terra. Em alguns lugares vai fazer mais frio e por aí vai. Então são situações que estão acontecendo. O aquecimento global, quem já ouviu falar de aquecimento? Está ficando mais quente? Sim ou não? Qual é a promessa bíblica sobre a questão do juízo de Deus para essa terra? Vai ser com água de novo, irmãos? Vai ser com o quê? Com fogo. Com fogo. Vai queimar os elementos. Então, irmãos, tudo isso são sinais, mas o que mais me preocupa não são os sinais externos, são os sinais internos. As ideologias. Quanta ideologia anticristã hoje, quantas ideologias hoje que as pessoas estão colocando para dentro das suas vidas, para dirigirem suas vidas, conduzirem suas vidas, que são completamente contrárias à vontade de Deus. Ideologias que abrem o coração das pessoas para homossexualidade, sim ou não, irmãos? Para pedofilia, para relacionamentos múltiplos, como essa questão aí absurda do poliamor, né? Que a pessoa pode casar com várias pessoas. Eu quero inserir alguém no meu relacionamento, aí eu vou lá e coloco mais uma, duas, três pessoas e casa 4 pessoas juntas. É o que está acontecendo. Aí nós temos a questão da pedofilia, né, que hoje muitos estão aí querendo defender isso para que a violência sexual contra a criança não seja mais tratada como violência sexual. E esse é o mundo que nós estamos vivendo.
Então existem os sinais externos, mas existem os sinais internos, que é a deterioração moral, ética do caráter do ser humano. O ser humano está cada vez se tornando mais depravado. Essa é a palavra. Está existindo uma depravação moral, uma depravação sexual, uma depravação ética, que está se expandindo hoje. Tudo isso mostra que Jesus está muito próximo de voltar. Porque, irmãos, muitas dessas aberrações que eu disse, pasmem, né? Tem pessoas que estão nos altos escalões que estão defendendo essas coisas. Então daqui a pouco isso, por lei, vai ser aprovado, autorizado, e a igreja vai pregar contra. Aí o que acontece? Vai ter pastor preso, vai ter igreja talvez correndo o risco de ser fechada. Por quê? Porque nós vivemos o que a Bíblia diz que é certo, e o mundo está vivendo uma outra realidade. Então nós que estamos caminhando para vivermos a ressurreição, nós temos que ter temor no coração. E o mundo está fazendo isso para tirar o temor do coração dos crentes. Hoje qual é o referencial que a mídia coloca para os jovens? É a Anitta. Maior número de primeiro lugar não sei aonde. Quantos seguidores, quantas pessoas indo e seguindo. E aí você vai olhar a vida da pessoa, você vê que em muitos aspectos não é exemplo para ninguém. Quando se trata de família, quando se trata de sexualidade, você vê que está totalmente distante daquilo que nós entendemos pela Bíblia que é o padrão correto de Deus. Mas é o ídolo, é o referencial que a mídia coloca para os jovens. E quantos jovens estão caminhando nessa direção? Mas nós vamos ressuscitar em Cristo Jesus, amém? Nós vamos ressuscitar em Cristo Jesus. Se nós queremos a ressurreição, precisamos viver na terra, porém concentrado nas coisas que são de cima. O que diz a palavra de Deus? Vós que ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Então nós temos que pensar na vida de cima. O seu nome está escrito num livro que está lá em cima. Você tem que pensar naquele que está lá em cima, com quem você precisa ter comunhão diariamente. Você precisa pensar nos padrões da vida que vem de cima. Você precisa pensar nos propósitos que vem de cima. E um dos propósitos que vem de cima é o evangelismo de todas as nações da terra. Aí eu pergunto para os irmãos: nós estamos pensando nisso? Você tem gastado tempo pensando em evangelismo? Você tem gastado tempo pensando em discipulado? Você tem gastado tempo pensando em como você vai salvar as pessoas da sua família que ainda não se converteram a Jesus? Irmãos, eu não perco a oportunidade. Quando eu estou diante de alguém que não aceitou a Jesus, eu prego o Evangelho. Eu prego o Evangelho. Eu ministro o plano da salvação. Ontem eu dei um curso aqui para o Tiago e para a Maria, curso de noivos. E aí eu descobri que a Maria não era convertida ainda. E eu falei: antes de nós entrarmos no curso de noivo, eu preciso expor para você o plano da salvação. E eu expus. Talvez eu gastei um tempo enorme para expor para ela o plano da salvação, mas bem tintim por tintim. Chegou no final, fez o apelo. Ela aceitou Jesus na hora. Ela abriu o coração, aceitou Jesus e já se dispôs ao batismo, né? Expliquei para ela a questão do batismo. Isso é fazer um serviço completo, irmãos. É pregar, fazer o apelo e levar o batismo. É o que a palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar aquilo que você mandar. Então nós temos que ter nós temos que pensar, são as coisas que são de cima.
Por que que muitos crentes estão amargando hoje uma vida às vezes ruim, uma vida cristã chata de ser vivida? Porque estão pensando demais nas coisas que são da terra. Se você abre o Evangelho lá em Mateus 24, abre a sua Bíblia lá em Mateus 24. Mateus 24, 37, diz assim, Mateus 24, 37, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, olha só, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui existe uma comparação com a arca que trouxe salvação na época de Noé e a vinda de Jesus para levar a igreja salva. E ele faz uma comparação dizendo assim, que na época de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Comer, beber, casar é pecado, irmãos? Eu vou repetir a pergunta. Comer, beber e casar é pecado? Não é pecado. Comer, beber, casar não é pecado. Só que o que ele está tentando mostrar para nós aqui, quando ele diz isso? Ele está falando que o povo, na realidade, viveu de forma, vamos dizer assim, um cuidado excessivo com a sua vida aqui. O povo só pensava em beber, o povo só pensava em comer, o povo só pensava em cuidar das coisas da sua vida material, esqueceram a sua vida espiritual. Eles só olharam para as coisas que são da terra e esqueceram de olhar para as coisas que são de cima. Quantas pessoas estão vivendo assim hoje? Você convida para ir na igreja? Ah, não tenho tempo. Mas para ir numa festa, para ir num baile, para dançar, para tomar umas, para se divertir, a pessoa sempre arranja tempo, sim ou não? Mas para Deus não tem tempo, para orar não tem tempo, para estar na igreja não tem tempo. Então nós percebemos que hoje muitas pessoas estão vivendo para isso, para a terra, e esqueceram de mandar tijolos para o céu, construir a sua morada no céu. Então a Bíblia diz nesse texto: vós que ressuscitaste com Cristo, olhai para as coisas que são de cima e não para as coisas que são da terra. Se você quer ressuscitar com Cristo, você tem que morrer para as obras da carne, para que você possa viver para a vida do Espírito. Olha aqui, Colossenses 3, 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, idolatria. Idolatria não é só a pessoa que adora uma imagem, como os católicos fazem, né? A gente vê muita idolatria da igreja católica, que fica adorando santo, adorando imagem. Mas existe a idolatria pelo dinheiro também, sim ou não, irmãos? Aqui está dizendo que a avareza, o amor ao dinheiro, é uma idolatria. E todos os idólatras, eles não entrarão no reino de Deus. É o que está na Bíblia. Então nós temos que quebrar na nossa vida toda e qualquer idolatria. Idolatrar algo, fazer daquilo um ídolo. O que é idolatrar? É adorar um ídolo, é ter um ídolo e adorar aquilo. Deus não aceita isso, Deus não concorda. Aqui diz também: despojai-vos da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, e não mentais uns aos outros. Então, o que é a palavra torpe? A palavra torpe é a palavra que não cheira bem.
Você vai procurar lá no dicionário o que é torpe. Você vai encontrar lá o significado: aquilo que não cheira bem. Qualquer palavra que sai da sua boca que não cheira bem, que não é bom de se ouvir, você tem que tirar, mudar a sua linguagem. Então, tem pais e mães que falam palavrão em casa e tem filho pequeno. O que os filhos fazem? Eles copiam. Eles falam que os pais falam, porque a criança não tem entendimento. Ele vê o pai falando, ele vê a mãe falando, ele fala: se o meu pai fala, se a minha mãe fala, eu também posso falar. Aí ele fala, e os pais passam vergonha, porque ela vai falar num lugar onde tem um monte de gente. Depois os pais vão ter que dar explicação, né, da onde ela aprendeu aquilo. Então, muitas vezes nós temos que parar para pensar nisso. Temos que morrer, irmãos, para as obras da carne, para viver para a glória de Deus. Em último lugar, encerrando essa palavra, que eu poderia ter pregado no domingo, né? Mas Deus mandou pregar hoje. Versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com Ele em glória. Nós temos que viver na esperança de que, assim como Cristo vai se manifestar em glória, nós também vamos nos manifestar em glória com Ele. Manter a nossa esperança acesa em Cristo. Ele é a nossa esperança. Nós seremos como Ele é. Quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados. Não podemos perder de vista essa esperança, essa fé, essa convicção de vitória. Quem recebeu essa palavra, fique em pé nesse momento, que nós vamos estar orando, vamos estar colocando